Oi, pessoal do 7º ano A, estou de volta para dar continuidade à explicação do nosso capítulo 23 da nossa apostila 3, cálculo de volumes, das páginas 344 a 354. Considere como unidade de volume um cubinho usado para construir os poliedros do item 7. Determine os volumes dos poliedros C, D e E nessa unidade. O C tem 3 cubinhos, o D tem 5 e o E tem 4. Como é definido 1 metro cúbico? Define-se 1 metro cúbico como o volume de um cubo de arestas medindo 1 metro. Cálculo do volume de cubos e paralelepípedos. Nesta unidade, você vai aprender a calcular o volume de 2 poliedros que estudamos no 6º ano, o cubo e o paralelepípedo, sem que seja preciso desenhá-los. Cubo. As 6 faces de um cubo são quadrados idênticos. Note que todas as suas arestas têm a mesma medida. Paralelepípedo. Um paralelepípedo possui 6 faces, todas retangulares. 1. As 6 faces de um cubo são quadrados e as 6 faces de um paralelepípedo são retângulos. A. Um quadrado é também um retângulo? Justifique sua resposta. Sim, um quadrado é um retângulo, pois é um quadrilátero que possui os 4 ângulos medindo 90 graus. Isso aqui nós aprendemos no 6º ano. B. Um cubo é também um paralelepípedo? Justifique sua resposta. Sim, um cubo é um paralelepípedo, pois suas 6 faces, sendo quadradas, também são retangulares. Também estudamos lá no 6º ano. 2. Na figura a seguir estão representados 2 cubos. O primeiro com aresta medindo 2 centímetros e o segundo com aresta medindo 3 centímetros. Ambos foram formados com cubinhos menores de arestas medindo 1 centímetro. Ó, se daqui até aqui tem 2, quer dizer que esse pedaço mede 1 e esse pedaço mede 1. Daqui até aqui tem 2, 1 e 1. Daqui até aqui 3, então é 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Aqui a mesma coisa, tudo é 3, então cada pedacinho mede 1 centímetro. Aqui também tudo é 3, então cada pedacinho mede 1 centímetro. Quantos cubinhos menores foram necessários para formar o primeiro cubo? Se necessário, use os cubos fornecidos pelo professor para visualizar a resposta. Não tem necessidade. Vamos voltar aqui na figura. Eu tenho 1, 2, 3, 4 cubinhos em cima, então embaixo eu também vou ter quantos? 4. Então vai dar um total de 8 cubinhos. B. Quantos cubinhos menores foram necessários para formar o segundo cubo? Vamos voltar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se aqui eu tenho 9, aqui no meio eu também vou ter 9 e aqui embaixo eu vou ter 9 também. Então, 9 mais 9 mais 9 vai dar o quê? 27 cubinhos. Qual é o volume em centímetros cúbicos de cada cubo? O volume em centímetros cúbicos é de 8 centímetros cúbicos, porque cada cubinho valia 1 centímetro cúbico. Eu usei no total 8, então eu tenho 8 centímetros cúbicos. Na segunda figura, também cada quadradinho tinha 1 centímetro cúbico, eu usei 27, então o volume vai ser 27 centímetros cúbicos. Determine a relação entre a medida das arestas de um cubo em centímetro e o seu volume em centímetro cúbico. O volume de um cubo em centímetros cúbicos é igual ao cubo da medida de sua aresta em centímetros. A medida da aresta era em centímetros, aqui ficou centímetros cúbicos.
Era em centímetro, ficou em centímetros cúbicos. Sem fazer o desenho, calcule o volume em centímetros cúbicos de um cubo de aresta medindo 5 centímetros. Seria 5 elevado a quem? A 3, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos seria o volume deste cubo. F. Você já fez no 6º ano, quando estudou o cálculo das áreas de um retângulo e de um quadrado. Vamos agora resumir a relação que você descobriu no item D, usando letras para representar números. Em outras palavras, escreveremos uma fórmula. Usando a letra V para representar o volume de um cubo e a letra A para representar a medida de suas arestas. Escreva uma fórmula que mostre como calcular o volume deste cubo. Seria volume é igual a aresta vezes aresta vezes aresta. Na potenciação, lembra da regra da potenciação? Se não tem expoente aqui, é a mesma coisa que 1. Conserva-se a base e na multiplicação soma os expoentes. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, volume é igual a A elevado a 3. Isso aqui é para achar o volume de um cubo. Eu vou pegar o valor da aresta elevado a 3 e vou resolver essa potenciação. 3. Você vai usar novamente os cubos fornecidos pelo seu professor. Agora, para mostrar o paralelepípedo da figura ao lado, seguimos cuidadosamente as instruções dadas a seguir. Elas os ajudarão a tirar algumas conclusões durante a montagem. Monte apenas a primeira camada do paralelepípedo, representada na figura pelos cubinhos verdes. Quantos cubinhos você usou nessa etapa? Explique como você poderia obter essa resposta sem fazer a montagem pedida. Então, a primeira camada, que é o verde, eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 aqui na frente, eu tenho que ter quantos lá atrás? 4. Então, seriam usados 8 cubinhos. Como há 4 cubinhos no comprimento, 1, 2, 3, 4, e 2 na largura, 1, 2, a resposta poderia ser obtida por meio de uma multiplicação. 4 vezes 2 igual a 8. Como achar a área de um retângulo? Base vezes a altura deste retângulo. Depois, monte agora a segunda camada do paralelepípedo, representada na figura pelos cubinhos azuis. Quantos cubinhos você usou nessa etapa? Volta. Se tem 4 azuis aqui na frente, eu vou ter quantos atrás? 4. E está em cima do verde, então também teria um total de 8 cubinhos. Para terminar, monte a terceira camada do paralelepípedo, representada na figura pelos cubinhos amarelos. Quantos cubinhos você usou nessa etapa? Volta lá. Tenho 4 aqui na frente, 4 aqui atrás, então eu usei um total de 8 cubinhos. Qual o total de cubinhos usados para montar o paralelepípedo? Como você poderia chegar a essa resposta sem precisar montá-los? Explique seu raciocínio. Volta. Se eu sei que aqui é 8, então 8 mais 8 mais 8, eu teria um total de 24. Como há 3 camadas, cada uma com 8 cubinhos, a resposta poderia ter sido obtida por meio de multiplicação. 3 vezes 8, 24 cubinhos. Considerando o raciocínio do item A, teríamos 3 vezes 4 vezes 2. Volta. 3 vezes 4 vezes 2. E aí nós teríamos também 24 cubinhos. Teria essas duas maneiras de resolver.
4. Na figura está representado um paralelepípedo que foi formado com cubinhos pequenos de arestas medindo 1 centímetro. As 3 dimensões indicadas na figura são chamadas de dimensões do paralelepípedo. Determine as medidas em centímetros das arestas AB, AC e AD. Volta lá. Aqui, AB, quanto que mede? 5. BG, quanto que mede? 4. E AD, quanto que mede? 3. Então, AB 5, AC 4 e AD 3. Observe que cada vértice do paralelepípedo partem 3 arestas. Por exemplo, arestas AB, AC e AD partem do vértice A. Com base nesse fato, explique o que são as dimensões de um paralelepípedo. As dimensões de um paralelepípedo são as medidas das 3 arestas que partem de um mesmo vértice. Volta na figura. Do vértice A, partiu essa aresta, que é de AC, esta aresta, que é de AB, e esta aresta, que é de AD. De AC, a gente sabe que mede 4, de AB, 5, de AC, 3. Então, aqui a gente sabe que as dimensões de um paralelepípedo são as medidas das 3 arestas que partem de um mesmo vértice. Quantos cubinhos pequenos foram necessários para formar o paralelepípedo? 60. Qual é o volume em centímetro cúbico deste paralelepípedo? 60 centímetros cúbicos. E qual é a relação entre as dimensões de um paralelepípedo em centímetros e o seu volume em centímetros cúbicos? O volume de um paralelepípedo em centímetros cúbicos é igual ao produto das suas 3 dimensões dadas. É a mesma coisa que fazer base vezes altura vezes largura, que foi dada em centímetro, eu teria o quê? Centímetro cúbico. Sem fazer o desenho, calcule o volume em centímetros cúbicos de um paralelepípedo de dimensões 10 centímetros, 8 centímetros e 7 centímetros. Era só fazer 10 vezes 8, 80, 80 vezes 7, 560 centímetros cúbicos. G. Considere o paralelepípedo da figura a seguir. Suas 3 dimensões foram representadas pelas letras A, B e C. Vamos representar o volume do paralelepípedo pela letra V. Usando essas letras, escreva uma fórmula que represente como calcular o volume de um paralelepípedo. Volume é igual a vezes B vezes C. Base vezes largura vezes altura, que eu chamo. H. Você viu que todo cubo é um paralelepípedo. A fórmula que você escreveu no item G pode ser usada para calcular o volume de um cubo? Justifique sua resposta. Sim, a fórmula usada para calcular o volume de um paralelepípedo pode ser aplicada a um cubo, pois todo cubo é um paralelepípedo e tem as 3 dimensões iguais. Para calcular a do paralelepípedo, a gente não fez V é igual a A vezes B vezes C. A do cubo, as arestas não são todas iguais, então seria A, que vai dar o quê? A elevado ao cubo. Bem, pessoal, eu finalizo agora a explicação deste capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês resolverem, da página 344 a 354. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me encaminhem um e-mail, não esquecendo de pôr no assunto 7º ano, matemática, professora Regina. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!